Olá, meu amigo e minha amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E quem acompanha este canal, com certeza, escutou dizer sobre o juízo final do Bozo e que o judiciário iria montar de tal forma para mostrar para a sociedade e não deixar nenhuma dúvida dos motivos do porquê ele estará sendo devidamente condenado. E já está acontecendo. Inclusive, o Bolsonaro já é notícia internacional. Claro que de forma deplorável. Não é como o Lula, que é notícia internacional por ser um estadista, por ser uma liderança mundial, uma das maiores lideranças mundiais. E esta já começa a grande diferença para esses bolsonaristas que ainda querem endeusar esse tal de mito que está atolado. E é tão notícia internacional que eu vou mostrar uma pequena notícia que eu trouxe para você, onde ele já aparece em vários jornais do mundo, como o denunciado, que aliás o Brasil está sendo já muito bem visto por estar enfrentando de uma forma contundente o nazifascismo chamado de extrema-direita no Brasil e que todos devam ir para a cadeia. Inclusive, eu vou repetir o que o Xandão disse, falta muita gente para aprender e falta mesmo, inclusive aqueles deputados nojentos lá na Câmara Federal, simples assim. Então, sem mais delongas, eu quero pedir para você, primeiramente, está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever, ativar as notificações todas elas, dê um certinho para ajudar o canal a crescer, deixa um comentário que é muito importante, assiste o conteúdo até o final e principalmente compartilha. Presta bem atenção, eu costumo dizer que eu sou burro só uma vez. E por que eu sou só uma vez? Porque quando eu não sei, ou eu escuto quem sabe, eu vou buscar a informação. E eu não quero a informação, ela em pedacinho, quero ela por inteira. Por isso, me tornei, ou sou, graças ao bom Deus, uma pessoa considerada muito inteligente. Não sou melhor do que ninguém, mas é porque eu busco o conhecimento. Eu espero que você também esteja buscando conhecimento para enfrentar esse momento que ainda está difícil no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos a essa primeira matéria e segue comigo que tem mais coisa para eu te mostrar. No New York Times, Brasil denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe após ele perder a eleição de 2022. Segundo o artigo, as acusações apresentadas em um documento de 272 páginas sugerem que o Brasil chegou muito perto de mergulhar de volta em uma ditadura militar. A agência de notícias Associated Press também entrou no assunto. Ex-presidente do Brasil é acusado de suposto golpe que incluía plano para envenenar Lula. Aqui no Reino Unido, a manchete do jornal The Guardian diz: ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi denunciado por supostamente ajudar a criar uma conspiração da extrema-direita para tomar o poder através de um golpe militar. Publicações como o Corriere della Sera, na Itália, e o El País, na Espanha, também deram a notícia, lembrando que agora cabe ao STF avaliar se há elementos suficientes para instaurar um processo criminal. Se condenado, Bolsonaro pode pegar uma pena de prisão de mais de 28 anos. O argentino La Nación diz que 34 pessoas são acusadas de incitação e execução de atos contrários aos três poderes e ao Estado democrático de direito. Aí está. O mundo inteiro já sabe o que está acontecendo. Mas quando eu falei de júri popular, na capa, foi força de expressão. Mas será uma espécie de júri popular. Primeiro que lá no plenário do STF, isso em indo para o colegiado maior, via de regra, ele é frequentado por estudantes de direito. Então, com certeza, muita gente vai estar lá para ver esse julgamento. Mas ele também é um júri popular, porque o Xandão já liberou toda a delação do Cid, toda ela por escrito, e ainda deverá vir os vídeos dos depoimentos da delação, para não deixar nenhuma margem de dúvidas para esses bolsonarentos do inferno, seja fora do cenário político, os comuns, inclusive, que fazem videozinhos de direito de Satanás, para que não haja nenhuma dúvida. Então vamos usar a matéria que já mostra isso, um dos trechos do que está num calhamaço
de depoimentos e da delação do Mauro Cid. Assiste aí e fique aí comigo para o meu comentário final. Especificamente em relação ao Bolsonaro, além de muitas provas, a PGR chamou atenção em especial para uma prova, que além de ser material, técnica, ela também é fácil de explicar. A PGR encontrou na sede do PL, na sala que era de Jair Bolsonaro, minuta golpista, encontrou uma série de coisas e encontrou um discurso de golpe, caso ele se concretizasse. Ou seja, já tinha escrito até o que Bolsonaro falaria se o golpe desse certo. E um dos trechos desse discurso aqui, que já foi escrito pensado num golpe, Bolsonaro diria o seguinte, que há uma ideia de justiça e Estado de Direito em que as instituições, ok, elas funcionam. Porém, segundo esse discurso, tem uma perspectiva constitucional, segundo o documento, de que a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas, assim como decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Segue o documento do discurso de Bolsonaro, segundo a PGR. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Esse trecho especificamente está lá na denúncia, mas, gente, é um print, então a leitura não é tão fácil. A gente não sei se a gente consegue botar o trecho. Se não conseguir, eu replico aqui para vocês. Em seguida tem a tradução, né, aqui, ó. Deixa eu ver se é exatamente esse o trecho que eu estou lendo. Isso, é esse aqui do meio. Está aqui para vocês porque a gente sempre coloca a materialidade do que a gente trata aqui, ainda mais um assunto tão sério. Mas como a letra está menor, porque é uma reprodução de um documento, aí eu chamo a atenção de vocês para o que a PGR disse que é um destaque. Que aí Bolsonaro diria, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, pela ausência de moralidade em relação aos poderes. Então, na prática, o Bolsonaro construiu um discurso para pronunciar se houvesse um golpe e a PGR diz, bom, se ele tinha até discurso de golpe, obviamente, junto com todas as outras provas, obviamente Bolsonaro sabia do que estava fazendo e estava liderando. E aqui essa é a conclusão da PGR, muito claramente sobre isso. Vou até pedir para encher tela, que fica mais fácil da gente acompanhar. O discurso encontrado na sala de Jair Messias Bolsonaro reforça o domínio que este possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente sobre qual seria o desfecho dos planos traçados, a sua permanência autoritária no poder, mediante o uso da força. Esse aqui já é o ponto alto, porque eles constroem desde a incitação, as medidas práticas, e aqui o ponto final, o desfecho do plano golpista traçado. Aí está. Eles querem dizer que não houve golpe, que não isso, que não aquilo, mas está escrito, está comprovado. Há um detalhe. A delação, ela não é a confirmação. O delator, ele informa o fato, a PF vai lá, faz a averiguação, comprova o fato, então esta delação vale. Por que o Mauro Cid voltou para a cadeia? Porque ele estava fazendo caô, porque ele estava querendo proteger os maiorais, porque ele não estava dizendo tudo, e a polícia já sabia de muita coisa. Aí a própria Polícia Federal disse o seguinte, não dá para deixar esse cara, acaba a delação dele, corta e deixa na cadeia e já era. Aí o Xandão chamou ele, aí, vou falar na linguagem popular, e aí, malandro, qual é que é? Tu vai colaborar, como tu disse, ou tu quer ficar em cana e tomar o máximo? Não, eu vou falar, seu Xandão, eu vou falar. Então tu fala o que tu tem que falar, tá certo? Então, como eles estão dizendo que o Bolsonaro não teve direito de defesa, aliás, não foi ouvido, mentira. Ele foi chamado na Polícia Federal, o que ele fez? Ficou em silêncio. Michele foi chamada na Polícia Federal, o que ela fez? Ficou em silêncio. Então é isso que eles fizeram. Então ele foi indiciado pela PF, foi depois então ofertado a todo esse indiciamento para cá para o PGR, que fez um trabalho fantástico. Ele disse que era para ter paciência, porque o Gunei ia fazer algo para não deixar nenhum pingo, nenhuma vírgula fora, para não dar brecha para a defesa, e é o que está acontecendo agora. Então ele ofertou essa denúncia. E aí está.
ele é sim o mandante, ele é sim o cabeça de toda a orquestração do golpe, tendo inclusive um discurso de posse. E isso justifica a ida dele para os Estados Unidos para fazer de contas que ele não estava envolvido, daria o golpe como ele pretendia e ele voltaria sagrado como um grande ditador maior desse país. E eu não estaria aqui falando com você e você provavelmente não estaria me escutando, porque ou, como ele mesmo disse que tinha que matar 30 mil, torturar, etc. Talvez estivéssemos sendo torturados ou, quem sabe, até mortos. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, está dado o meu recado, que aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora. E amanhã nós vamos falar sobre a questão do desperdício de alimentos deste agro sem vergonha, nojento, cafajeste, cujo qual também tem o dedo que já está saindo nos depoimentos, os grandes do agronegócio financiando a tentativa de golpe. Canalhas, sem vergonhas. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas não deixe de dar o certinho, de comentar e principalmente compartilhar. Eu conto com a sua ajuda, porque a democracia precisa ser fortalecida e o mundo está de olho em nós positivamente. Quem sabe venhamos abrir para o mundo esta brecha para que também em seus países eles possam tomar a mesma iniciativa e botar no confinamento os extremistas que não conseguem conviver com ninguém, a não ser com a sua realidade paralela. É isso aí, fique com Deus e mais uma vez, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.